Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A Rosa entre as Pedras. Ano de 1822. Reino de Líria del Norte. Palácio de Lunabel, onde jardins perfumados de lavanda sussurravam segredos ao vento. O gesto que mudou tudo. O sol de outubro pintava de dourado os ventanais do Palácio de Lunabel, quando Helena Vasquez ajustou pela última vez as dobras de seu avental branco. Aos 21 anos, seus olhos castanhos guardavam a serenidade aprendida no convento onde fora criada, e suas mãos, calejadas pelo trabalho, conheciam cada pedra daqueles corredores como quem decora uma oração. O Festival de la Cosecha de Ouro transformara o palácio numa sinfonia de cores e aromas. Tapetes bordados em fios dourados cobriam os degraus de mármore, enquanto o perfume de tomilho silvestre se misturava ao incenso que emanava dos braseiros cerimoniais. Helena movia-se entre os preparativos como uma sombra discreta, seus passos abafados pelos chinelos de linho que usava para não riscar o chão polido. Na Plaza Maior, multidões aguardavam o cortejo real. Camponeses em suas roupas de domingo dividiam espaço com comerciantes trajados em veludo, todos ansiosos para vislumbrar o príncipe Sebastián de Merinor durante a procissão mais importante do ano. Era tradição que o herdeiro do trono abençoasse as colheitas, assegurando prosperidade para o reino. Helena observava da janela do segundo andar, seus dedos traçando distraidamente o medalhão de prata que sempre portava ao pescoço, sua única herança materna. O metal frio contra sua pele a tranquilizava, como se carregasse consigo uma promessa não pronunciada. O som de tambores ecoou pelos corredores. O cortejo estava prestes a começar. Nas ruas, o velho Miguel cambaleava. Suas pernas tremiam sob o peso dos 80 anos e da caminhada desde a aldeia distante onde vivia. Viera para o festival como fizera durante décadas, mas desta vez algo estava diferente. Sua respiração entrecortada formava pequenas nuvens no ar fresco da manhã e uma dor surda irradiava de seu peito. Quando os clarins soaram, anunciando a aproximação do príncipe mascarado pela tradição cerimonial, Miguel tentou se aproximar da procissão. Queria apenas uma bênção, uma palavra de esperança para levar de volta a sua neta doente. Mas seus passos falharam. Caiu. O som seco de ossos encontrando pedras cortou o ar festivo como uma lâmina. A multidão recuou instintivamente, criando um círculo de silêncio em torno do ancião caído. Era proibido interromper a procissão real. Era impensável quebrar o protocolo sagrado. Helena viu tudo da janela, e antes que pudesse pensar, antes que o medo a paralisasse, já estava correndo. Desceu as escadas de 2 em 2 degraus, atravessou os jardins perfumados e emergiu na praça como um fantasma em avental branco. Ajoelhou-se ao lado do velho Miguel, ignorando os murmúrios escandalizados da multidão, ignorando os guardas que se aproximavam, ignorando tudo exceto aqueles olhos assustados que a encaravam. "Está tudo bem", murmurou, sua voz suave como seda. Retirou o lenço do bolso e limpou o sangue que escorria da testa do ancião. "Está tudo bem." O cortejo parou. O príncipe Sebastián, sob sua máscara cerimonial dourada, observava a cena com olhos que ninguém podia ver,
mas que Helena sentiu sobre si como o peso de uma tempestade silenciosa. "Afastem-se", bradou o capitão da guarda. "É proibido interromper." "Deixem", disse uma voz profunda, abafada pela máscara real. O príncipe havia falado. Helena ergueu os olhos por um instante, encontrando o brilho que vazava pelas fendas da máscara dourada. Por um momento que pareceu eterno, o tempo se suspendeu entre eles como um fio de seda, prestes a se romper. Então, ela voltou sua atenção ao velho Miguel, ajudando-o a se levantar, sussurrando palavras de conforto enquanto o guiava para fora da praça. A procissão recomeçou, mas algo havia mudado no ar, uma semente de inquietação plantada em solo fértil. Naquela noite, Helena foi convocada aos aposentos da rainha viúva Catalina. "Profanaste la solemnidade la procissão real", declarou a soberana, sua voz cortante como cristal quebrado. "Teu nome será apagado dos registros. Tens até o amanhecer para deixar este palácio." Helena inclinou a cabeça. "Como desejardes, vossa majestade." Mas enquanto empacotava seus poucos pertences numa trouxa de linho, algo dentro dela havia despertado. Pela primeira vez em sua vida, questionara as regras. Pela primeira vez, escolhera a compaixão sobre o protocolo. Não sabia ainda que esta escolha mudaria não apenas seu destino, mas o de todo um reino. O segredo no bosque. O orvalho da madrugada beijava as folhas quando Helena deixou o palácio pelas últimas vezes. Suas pegadas no cascalho dos jardins eram o único testemunho de seus 5 anos de serviço, agora apagados como rastros na areia. Carregava apenas uma trouxa e o medalhão que pulsava contra seu coração como um segundo batimento. O bosque de Altaria a acolheu entre seus braços de carvalhos centenários. Ali onde o silêncio era quebrado apenas pelo murmúrio de folhas e o canto distante de sabiás, Helena encontrou uma clareira protegida por rochas antigas. Seria seu refúgio, enquanto decidia o que fazer com a liberdade que nunca pedira. Na terceira manhã, enquanto colhia amoras silvestres para quebrar o jejum, ouviu passos na trilha. "Criança", chamou uma voz familiar. "Não fujas de quem te deve a vida." Helena voltou-se lentamente. O velho Miguel emergiu de entre as árvores, mas agora caminhava ereto, seus olhos brilhando com uma lucidez que não possuíra na praça. Nas mãos, trazia um bordão de madeira nobre e uma bolsa de couro finamente trabalhada. "Não sois quem parecias", murmurou Helena, recuando instintivamente. O ancião sorriu, e naquele sorriso ela viu ecos de uma autoridade há muito adormecida. "Nem tu, criança, nem tu." Sentaram-se na pedra lisa que Helena usara como mesa, e Miguel, que agora se apresentava como Dom Fernando de Castilha, começou a tecer uma tapeçaria de segredos que fariam tremer as fundações do reino. "Fui conselheiro del rei Alfonso de Merinor", disse, sua voz carregada de melancolias antigas. "Durante 40 anos, servi a coroa com honra, até descobrir verdades que não deveria conhecer." Helena segurou o medalhão contra o peito, um pressentimento crescendo em seu coração como uma tempestade distante. "O rei Alfonso tinha um irmão bastardo chamado Ricardo", continuou Fernando, seus olhos perdidos em memórias dolorosas. "Ricardo era amado pelo povo, justo em seus julgamentos, generoso com os necessitados, tudo o que um rei deveria ser. E o que aconteceu com ele? Foi assassinado por ordem do próprio irmão, que temia perder o trono para alguém mais digno." O silêncio que se seguiu era espesso como mel selvagem. Helena sentia as palavras de Fernando se infiltrarem em sua alma, reconfigurando sua compreensão do mundo. "Possuo cartas", murmurou o ancião, retirando um maço de pergaminhos amarelados da bolsa. "Correspondências secretas, testamentos ocultos, provas de conspirações que duraram décadas. São a verdade que a coroa quer enterrar." Helena observou os documentos como quem contempla serpentes adormecidas. "Por que me contais isto?" Fernando ergueu-se e caminhou até ela, seus olhos fixos no medalhão que pendia de seu pescoço. "Posso ver essa relíquia?" Com mãos trêmulas, Helena desfez o cordão e entregou a joia. Fernando examinou-a contra a luz filtrada pelas folhas, traçando com o dedo as gravações quase imperceptíveis no metal. "Santo Deus", murmurou. "Esta é a marca da casa de Altamira. Não compreendo. Tua mãe, criança. Quem era tua mãe?" "Não sei. Fui deixada no convento ainda bebê, com apenas este medalhão." Fernando sentou-se pesadamente,
como se o peso das revelações fosse demasiado para seus ombros. A casa de Altamira era uma das linhagens mais nobres do reino, extinta há 20 anos, quando o último duque foi exilado por questões políticas. Helena sentia o mundo se reconfigurar ao seu redor. Estás dizendo que tem sangue nobre correndo em tuas veias, que teu gesto de compaixão na praça não foi apenas bondade de uma servienta, mas o instinto de alguém criada para proteger o povo. O vento sussurrou entre as folhas, como se a própria floresta reconhecesse a verdade que acabara de ser revelada. Helena olhou para suas mãos calejadas pelo trabalho, tentando conciliar a servienta humilde, que sempre fora com esta nova identidade que Fernando lhe oferecia. E agora? Perguntou, sua voz não mais que um sussurro. Agora, criança, descobrimos até onde vai tua coragem, porque o que aconteceu na praça não passou despercebido. O príncipe Sebastião fez perguntas sobre ti, e quando os poderosos fazem perguntas... Fernando não terminou a frase, mas Helena compreendeu. Havia cruzado uma linha da qual não havia retorno, e nas sombras do reino, forças começavam a se mover como peças num tabuleiro, cujas regras ela apenas começava a compreender. Encontro na tempestade. A tempestade chegou sem aviso, como costumam chegar as coisas que mudam o destino dos homens. Helena corria pela trilha escorregadia, sua capa encharcada grudando no corpo, quando avistou a luz vacilante da capela de Santa Esperança. A pequena igreja, abandonada há décadas, erguia-se entre os pinheiros como um fantasma de pedra. Sua porta de carvalho estava entreaberta, prometendo abrigo contra a fúria dos elementos. Helena hesitou apenas um instante antes de empurrá-la completamente. O interior cheirava a cera derretida e madeira úmida. Velas tremulavam no altar, projetando sombras dançantes nas paredes ornadas por afrescos desbotados. E ali, ajoelhado diante da imagem de Santa Esperança, estava um homem. Ele se voltou ao ouvir seus passos, e Helena viu um rosto que a luz dourada das velas tornava quase angelical. Cabelos castanhos ondulados molduravam feições aristocráticas, mas seus olhos... seus olhos carregavam uma melancolia que ela reconheceu imediatamente. «Perdoai», murmurou Helena. «Não sabia que alguém...» «A casa de Deus pertence a todos», respondeu o desconhecido, erguendo-se graciosamente. «E uma tempestade torna todos iguais diante da necessidade de abrigo». Sua voz era educada, polida, com o sotaque refinado de quem nascera nos salões da corte. Helena baixou os olhos instintivamente, lembrando-se de sua posição. «Sou Tomás», disse ele, «comerciante de Granada. E vós?» «Helena», respondeu sem mencionar sobrenome. Afinal, que sobrenome poderia reclamar uma órfã? Tomás retirou a capa e ofereceu-a a ela. «Estais encharcada. Por favor». Helena aceitou o tecido fino, notando a qualidade da lã e o bordado discreto mas elegante nas bordas. Não era vestuário de comerciante comum, mas não disse nada. Sentaram-se nos bancos de madeira polida pelo tempo, e o silêncio entre eles era curiosamente confortável. Fora, a tempestade rugia como um animal ferido, mas dentro da capela reinava uma paz que Helena não experimentava há dias. «É estranho», murmurou Tomás, «como uma tempestade pode nos mostrar que somos mais frágeis do que pensamos, ou mais fortes», replicou Helena suavemente. «Às vezes é preciso se quebrar para descobrir do que realmente somos feitos». Ele a olhou com interesse renovado. «Falais como alguém que já se quebrou. E vos recuperastes». Helena hesitou. Havia algo naqueles olhos escuros que a convidava à confidência. «Recentemente descobri que tudo o que acreditava sobre mim pode estar errado. É perturbador. E libertador? Também». Tomás sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto, apagando a melancolia e revelando uma beleza quase insuportável. «Tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Sobre o peso das expectativas alheias, sobre como vivemos papéis que outros escreveram para nós. Sois muito jovem para tais pensamentos», observou Helena. «Idade não é medida em anos, mas em desilusões». Eles riram juntos, um som que ecoou pelas abóbadas como bênção. E então, como se uma comporta se abrisse, começaram a falar. Sobre justiça e injustiça, sobre o abismo entre nobres e plebeus, sobre sonhos e desilusões. «Conheci uma vez um nobre», disse Helena, «que gastava em um jantar o que alimentaria uma família por um ano.
e justificava dizendo que assim mantinha os cozinheiros empregados. E conheci camponeses, respondeu Tomás, que dividiam seu último pedaço de pão com estranhos necessitados. Pergunto-me às vezes onde reside a verdadeira nobreza. No coração, murmurou Helena, sempre no coração. A tempestade diminuiu gradualmente, mas nenhum dos dois fez menção de partir. Havia magia naquele encontro, uma conexão que transcendia convenções sociais e diferenças de nascimento. Ali, naquela capela esquecida, eram apenas duas almas reconhecendo-se. Quando finalmente se despediram, Helena sentiu como se deixasse parte de si naqueles bancos de madeira. E não notou na pressa de sair antes que a chuva recomeçasse que seu medalhão havia escorregado do cordão e caído entre as frestas do assoalho. Tomás encontrou a joia horas depois, quando já estava sozinho. Segurou-a contra a luz de uma vela, examinando a marca da casa de Altamira gravada no metal, e soube que acabara de se apaixonar pela mulher mais perigosa que poderia escolher, porque Tomás não era um comerciante de Granada. Era Sebastián de Merinor, príncipe herdeiro do reino de Líria del Norte. A verdade revelada. O amanhecer encontrou Fernando de Castilha examinando o medalhão à luz da janela de sua cabana oculta no bosque. O príncipe Sebastián, pois havia abandonado o disfarce de Tomás no momento em que atravessara a soleira, observava o ancião com uma mistura de expectativa e temor. Então é verdade, murmurou Fernando, devolvendo a joia. Helena é descendente da casa de Altamira. Sebastián fechou os punhos em torno do medalhão, sentindo o metal frio queimar sua pele como ferro em brasa. E isso significa que ela tem mais direito ao trono do que muitos que hoje se aquecem em seus salões dourados. Fernando ergueu-se trabalhosamente, caminhando até uma arca antiga onde guardava seus documentos mais preciosos. Seu avô paterno era primo do falecido rei Alfonso, sua linhagem materna. Bem, isso é uma história mais complexa. O velho conselheiro retirou um pergaminho amarelado, desenrolando-o com cuidado reverente. O último duque de Altamira teve uma filha ilegítima, uma jovem de beleza extraordinária, que se apaixonou por um cavaleiro sem títulos. Fugiram juntos, mas ela morreu no parto, longe de casa e sem nome. A mãe de Helena. Exatamente. Fernando recolheu o documento, seus olhos brilhando com uma intensidade que transformava completamente sua aparência frágil. Vossa Alteza compreende as implicações? Helena não é apenas uma servienta que tocou vosso coração. É uma nobre de sangue que foi criada na humildade e aprendeu a compaixão através do sofrimento. Sebastián caminhou até a janela, observando as copas das árvores se agitarem na brisa matinal. Seu coração batia descompassado, dividido entre a alegria de descobrir que Helena não era uma impossibilidade social e o terror de compreender o que isso significava para o reino. Se isso se tornar conhecido, Lady Isabela de Mendoza não ficará satisfeita, completou Fernando com um sorriso amargo. Nem vossa augusta mãe, que já planeja o casamento há 5 anos. No palácio de Lunabel, a rainha viúva Catalina recebia exatamente essas notícias através de seus espiões. A mulher que um dia fora considerada a mais bela do reino caminhava por seus aposentos como uma felina enjaulada, seus passos ressoando no mármore com a precisão de uma sentença. Uma servienta, murmurava, suas unhas cravando-se nas palmas das mãos. Meu filho se apaixonou por uma servienta que possui sangue nobre oculto. É como uma maldita novela de cavalaria. Lady Isabela de Mendoza, informada por mensageiros urgentes, chegou ao palácio antes do meio-dia. Aos 23 anos, era a personificação da nobreza educada. Cabelos loiros arranjados em elaboradas tranças, vestido de seda francesa e uma beleza fria que se moldava à conveniência política como cera aquecida. Majestade, disse, fazendo uma reverência calculada. Vim tão logo soube das circunstâncias. Senta-te, Isabela. Temos muito que planejar. As duas mulheres se posicionaram como generais diante de um mapa de batalha. Para elas, Helena não era uma pessoa, mas um obstáculo a ser removido. E obstáculos, na experiência de ambas, sempre podiam ser eliminados com a combinação certa de ouro, ameaças e manipulação. Ela precisa desaparecer, declarou Isabela, sua voz suave contrastando com a dureza de suas palavras. Permanentemente. Não através de violência, advertiu Catalina. Isso criaria um mártir, e Sebastián já demonstrou ter uma inclinação romântica em relação aos oprimidos.
Então, através da persuasão, oferecemos-lhe ouro suficiente para viver como rainha em terras distantes, em troca de nunca mais pôr os pés no reino. Catalina sorriu, uma expressão que teria gelado o sangue de qualquer um que a contemplasse. E se ela recusar? Então descobrimos que a verdadeira nobreza às vezes requer sacrifícios dolorosos. Enquanto as duas mulheres teciam suas teias no palácio, Helena caminhava pelas trilhas do bosque com Fernando, aprendendo sobre uma herança que nunca sonhara possuir. O ancião lhe contava sobre avós que nunca conhecera, sobre terras que eram suas por direito, sobre responsabilidades que vinha carregando sem saber desde o berço. Mas eu não sei ser nobre, confessou, parando diante de um riacho que murmurava entre pedras cobertas de musgo. Não sei dançar as danças da corte, nem falar as palavras certas, nem usar os vestidos adequados. A verdadeira nobreza não se aprende em salões de dança, respondeu Fernando gentilmente. Já a possuís em abundância. Vi isso quando socorresteis um estranho na praça, arriscando vosso sustento por compaixão. Helena ajoelhou-se à beira do riacho, contemplando seu reflexo na água cristalina. Por um momento, tentou visualizar-se em sedas e joias, sentada em tronos almofadados, decidindo o destino de súditos. A imagem pareceu-lhe tão estranha quanto se tentasse imaginar-se com asas. E se eu não quiser ser nobre? Perguntou. Se eu quiser apenas ser Helena, a órfã que encontrou sua paz no silêncio dos bosques. Então sereis livre para escolher, disse Fernando. Mas lembrai-vos, às vezes os destinos nos escolhem, não importa o quanto tentemos fugir deles. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que cavaleiros armados já vasculhavam as trilhas próximas, procurando pela mulher que havia se tornado, sem saber, a peça mais importante no jogo de poder que determinaria o futuro de todo o reino. O julgamento na praça A Plaza Maior amanhecia coberta por um manto de névoa que parecia presságio de tempestade. Isabela de Mendoza observava da janela de seus aposentos temporários no palácio, seus lábios curvados num sorriso que não chegava aos olhos. Havia passado a noite costurando uma teia de mentiras tão delicada e convincente que nem ela mesma, em momentos de descuido, conseguia distinguir onde terminava a verdade e começava a ficção. Estais certa de que isto funcionará? Perguntou a rainha viúva Catalina, ajustando as joias de esmeralda em seu pescoço como se fossem amuletos de proteção. A multidão adora um espetáculo, respondeu Isabela, voltando-se da janela com a graça de uma dançarina. E que espetáculo pode ser mais sedutor que uma bruxa disfarçada de inocente, usando artes obscuras para enfeitiçar nosso amado príncipe? Os preparativos haviam começado antes do nascer do sol. Soldados discretamente posicionados entre a multidão, testemunhas subornadas sussurrando rumores envenenados, e um tribunal improvisado erguido onde antes havia apenas pedras de calçamento. Isabela orquestrara tudo com a precisão de uma partitura musical, cada nota calculada para produzir a harmonia que desejava. Helena foi trazida algemada quando os sinos da catedral marcavam o meio-dia. 2 guardas a flanqueavam, mas ela caminhava ereta, seus olhos serenos varridos pela multidão, como se procurasse rostos conhecidos entre um mar de estranhos. Vestia ainda o vestido simples de linho que usara na floresta, mas havia nele uma dignidade que todas as sedas do reino não conseguiriam conferir. Fernando de Castilha tentara segui-la, mas fora impedido por soldados que não reconheceram sua antiga autoridade. Agora ele se misturava à multidão, seu coração dividido entre admiração pela coragem de Helena e terror pelo que estava prestes a presenciar. Helena Vasques, declarou Isabela, sua voz límpida cortando o murmúrio da praça como lâmina afiada. Sois acusada de bruxaria, sedução com propósitos políticos e conspiração contra a coroa. Um rugido de vozes se elevou da multidão. Helena permaneceu impassível, como se as acusações fossem dirigidas a outra pessoa. Tendes algo a dizer em vossa defesa? Continuou Isabela, saboreando cada palavra como vinho raro. Apenas que a verdade sempre encontra seu caminho para a luz, respondeu Helena, sua voz suave mas clara o suficiente para alcançar os cantos mais distantes da praça. A verdade? Isabela riu, um som cristalino que gelou o sangue dos presentes. A verdade é que usastes artes diabólicas para enfeitiçar nosso príncipe, que vos aproximastes dele com propósitos escusos, fingindo inocência enquanto planejáveis
subverter a ordem natural do reino. As primeiras pedras começaram a voar. Helena fechou os olhos, não de medo, mas como quem se recolhe em oração. Uma pedra atingiu seu ombro, outra raspou sua face, mas ela permaneceu de pé, imóvel como uma estátua de mármore. Foi então que o som de cascos galopando ecoou pelas ruas adjacentes. Sebastião irrompeu na praça montado em seu corcel negro, a capa esvoaçando atrás de si como asas de corvo. Não usava máscara real desta vez. Seu rosto estava nu, descoberto, e nele ardia uma fúria que transformava suas feições aristocráticas numa máscara de guerra. "Parem!" bradou sua voz sobrepujando o tumulto como trovão. "Em nome da coroa, ordeno que parem." A multidão se abriu diante dele como o mar diante de Moisés. Sebastião desmontou de um salto, caminhando diretamente para o tribunal improvisado, onde Isabela empalidecia como cera derretida. "Que farsa é esta?" perguntou, mas sua voz era perigosamente baixa agora, mais ameaçadora que qualquer grito. "Alteza", começou Isabela, tentando recuperar a compostura. "Esta mulher é uma bruxa que..." "Esta mulher", interrompeu Sebastião, "é inocente de todas as acusações. E eu posso prová-lo." Sebastião caminhou até Helena, desfazendo pessoalmente suas algemas. Seus dedos roçaram os dela por um instante, e naquele toque, Helena sentiu todo o peso de uma promessa não pronunciada. "Eu a procurei", declarou Sebastião, voltando-se para a multidão. "Não ela a mim. Eu a encontrei em uma capela durante uma tempestade, onde conversamos sobre justiça e compaixão. Se há bruxaria nisso, então sou tão culpado quanto ela." O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sólido. Isabela sentia seu mundo cuidadosamente construído, desmoronando como um castelo de areia. "Mas as testemunhas..." começou. "As testemunhas mentiram", declarou Sebastião, retirando uma bolsa de moedas de ouro do bolso. "E tenho aqui a prova de quem as subornam." Isabela recuou instintivamente, mas Sebastião continuou implacável. "Lady Isabela de Mendoza, vós sois a verdadeira conspiradora aqui. Vós orquestrastes esta farsa para eliminar alguém que consideráveis uma ameaça aos vossos planos." A multidão se agitava agora como mar revolto. Alguns gritavam por justiça, outros por misericórdia, criando uma cacofonia que espelhava a confusão reinante. "Declaro publicamente", bradou Sebastião, sua voz cortando através do tumulto, "que renuncio a qualquer casamento arranjado, que escolherei minha própria consorte, baseado no amor e no mérito, não em conveniências políticas." E então, num gesto que ficaria gravado na memória do reino para sempre, Sebastião ajoelhou-se diante de Helena, ali mesmo na praça pública, diante de milhares de testemunhas. "Helena", disse, sua voz agora um sussurro que de alguma forma todos ouviram, "quereis me conceder a honra de vosso coração?" Helena olhou para o homem ajoelhado diante dela, o príncipe que abandonara todas as convenções por amor, e soube que sua resposta mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de todo o reino. Mas antes que pudesse responder, o som de trombetas ecoou pela praça, anunciando a chegada da rainha viúva Catalina, cercada por soldados armados e uma expressão que prometia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O ultimato real. A rainha viúva Catalina desceu de sua liteira dourada como coziona-se, capítulo 6. O ultimato real. A rainha viúva Catalina desceu de sua liteira dourada como uma deusa irada emergindo do Olimpo. Seu vestido de veludo púrpura se arrastava pelas pedras da praça como sangue derramado, e as joias em sua coroa cintilavam com luz própria sob o sol do meio-dia. A multidão se prostrou instintivamente, mas seus olhos permaneceram fixos no drama que se desenrolava diante deles. "Sebastião", disse, sua voz cortando o ar como lâmina de gelo, "levanta-te imediatamente." O príncipe permaneceu ajoelhado, seus olhos fixos nos de Helena. "Mãe, aguardai minha resposta." "Tua resposta?" Catalina riu, um som que ecoou pelas pedras antigas como sino rachado. "Tu és o herdeiro da coroa de Líria del Norte. Tua vida não te pertence, pertence ao reino." Helena tocou suavemente o ombro de Sebastião, sussurrando, "Levantai-vos, Alteza. Não crieis uma crise por minha causa." Mas Sebastião ergueu-se apenas para ficar face a face com sua mãe, a distância entre eles medida não em passos, mas em séculos de tradição que ele estava prestes a desafiar.
Minha vida pertence ao reino, disse, sua voz ecoando pela praça silenciosa. Mas meu coração pertence a quem o conquistou com virtude, não com títulos. Catalina aproximou-se dele, sua voz baixando para um sussurro venenoso que apenas Helena e alguns próximos puderam ouvir. Se escolheres esta camponesa sobre teu dever, perderás tudo. A coroa, o reino, o respeito de teus súditos. Serás exilado como um príncipe mendigo. Então que assim seja, respondeu Sebastião sem hesitar. O murmúrio que se elevou da multidão era como o vento antes da tempestade. Fernando de Castilha, misturado entre os curiosos, sentiu seu coração se acelerar. Era chegado o momento de revelar suas cartas mais secretas. Majestade, gritou, abrindo caminho através da multidão. Permiti que um velho servo da coroa fale. Catalina voltou-se, reconhecendo imediatamente o homem que havia sido conselheiro de seu falecido esposo. Fernando de Castilha. Pensava que estaváveis morto. Quase, majestade, mas os segredos que carrego mantiveram-me vivo. Fernando retirou um pergaminho selado de dentro da túnica. Tenho aqui o testamento secreto del rei Alfonso, escrito pouco antes de sua morte. Um silêncio absoluto caiu sobre a praça. Isabela, que até então assistira tudo com crescente desespero, empalideceu como se houvesse visto um fantasma. Impossível, murmurou Catalina, mas sua voz tremia. O rei Alfonso estabeleceu, declarou Fernando desenrolando o documento com mãos trêmulas, que o trono de Líria del Norte deve passar apenas àquele que ame o povo como a si mesmo, e que nenhum casamento real seja celebrado sem que ambas as partes consintam livremente. Sebastião olhou para o pergaminho como se fosse uma corda salvadora lançada a um náufrago. Isso significa que tendes o direito de escolher vossa consorte, completou Fernando, desde que ela seja digna do amor de um rei. Helena deu um passo atrás, sentindo o peso de milhares de olhares sobre si. Eu não sou digna. Vós salvastes a vida de um homem sem pensar em vossa própria segurança, interrompeu Fernando. Escolhestes a compaixão sobre o protocolo, a justiça sobre a conveniência. Se isso não vos torna digna, então a dignidade não existe neste mundo. Catalina observava a cena com olhos de falcão, calculando cada palavra, cada gesto. Sabia que estava perdendo o controle da situação, mas ainda tinha cartas a jogar. Muito bem, disse finalmente, sua voz recuperando a autoridade real. Se é assim que quereis que seja, mas saibam todos que um reino dividido contra si mesmo não pode prosperar. Voltou-se para a multidão, erguendo a voz para que todos ouvissem. Meu filho escolheu o coração sobre a coroa. Respeitarei sua decisão, mas exijo que Helena de... Qual é vosso nome completo, criança? Helena sentiu o mundo girando ao seu redor. Fernando sussurrou em seu ouvido. Dizei, Helena de Altamira. Helena de Altamira, repetiu ela, sua voz ganhando força. Helena de Altamira, ecoou Catalina. Provai que sois digna do amor de meu filho. Durante 3 meses vivereis no palácio como nobre. Aprendereis nossas tradições, nossos costumes, nossas responsabilidades. Se ao final deste período ainda desejardes esta união, e meu filho ainda vos quiser, darei minha bênção. Sebastião abriu a boca para protestar, mas Helena tocou seu braço. Aceito, disse ela, sua voz clara como sino. Aceito o desafio de vossa majestade. Isabela, que havia permanecido silenciosa durante toda a troca, finalmente explodiu. Isto é um absurdo. Uma servienta não pode simplesmente decidir ser nobre. Lady Isabela, disse Fernando, retirando outro documento de sua túnica. Talvez vos interesse saber que tenho aqui registros de vossas transações financeiras, com certas testemunhas que mentiram hoje. Isabela recuou como se houvesse sido golpeada. Não ousareis. Não preciso ousar nada, respondeu Fernando calmamente. A verdade tem vida própria. Catalina observou a desgraça de Isabela com satisfação fria. Havia perdido uma batalha, mas não a guerra. Lady Isabela de Mendoza, por vossa tentativa de subverter a justiça, sois banida da corte por 2 anos. E de refletir sobre vossas ações num convento de vossa escolha. Isabela abriu a boca para protestar, mas viu nos olhos da rainha uma promessa de consequências ainda piores se ousasse desobedecer. Curvou-se numa reverência rígida e saiu da praça escoltada por guardas.
sua carruagem desaparecendo entre as ruas como um pesadelo dissipado pela manhã. Sebastião tomou a mão de Helena, entrelaçando seus dedos diante de milhares de testemunhas. 3 meses, murmurou. É tempo suficiente para provardes que já sois mais nobre que qualquer um que conheço. Helena apertou seus dedos em resposta, mas seu coração estava dividido entre esperança e medo, porque sabia que os próximos 3 meses não seriam apenas um teste de sua dignidade para ser princesa, mas uma batalha pela alma do próprio reino. E enquanto a multidão se dispersava, sussurrando sobre o dia em que viram um príncipe ajoelhar-se por amor, nenhum deles imaginava que aquele seria lembrado como o dia em que tudo mudou, quando as fundações de séculos de tradição começaram a rachar sob o peso de um coração corajoso. A rosa entre espinhos. Os aposentos de Helena no palácio de Lunabel eram uma ironia cruel, mais luxuosos que qualquer lugar onde havia dormido, mas também uma prisão dourada onde cada movimento era observado, cada palavra pesada, cada gesto interpretado. As paredes de seda azul celeste e os móveis de madeira nobre não conseguiam mascarar a tensão que pairava no ar como incenso amargo. Vossa postura está melhorando, disse Dona Esperança, a tutora contratada pela rainha viúva para civilizar Helena. Era uma mulher de meia idade, magra como um galho seco, que havia dedicado a vida a ensinar boas maneiras às filhas da nobreza menor. Mas ainda caminhais como uma camponesa. Uma princesa não caminha, ela flutua. Helena repetiu o exercício pela 100ª vez, equilibrando um livro sobre a cabeça enquanto cruzava o salão com passos calculados. Seus pés, acostumados aos caminhos de terra da floresta, sentiam-se estranhos nos sapatos de seda que lhe haviam fornecido. E vossa dicção, continuou Dona Esperança, precisais pronunciar cada sílaba como se fosse uma pérola. A fala comum do povo não condiz com vossa nova posição. Helena parou diante do espelho de corpo inteiro, contemplando a estranha criatura que a encarava de volta. O vestido de damasco verde realçava seus olhos, mas ela sentia-se fantasiada, como uma atriz representando um papel para o qual não fora treinada. Dona Esperança, disse suavemente, posso fazer uma pergunta? Certamente, minha cara. Por que é tão importante falar de forma diferente? As palavras não carregam o mesmo significado, sejam pronunciadas por uma princesa ou por uma camponesa. Dona Esperança suspirou, reconhecendo na pergunta o mesmo espírito questionador que havia tornado suas lições uma constante batalha. É uma questão de distinção, criança. A nobreza deve se distinguir do povo comum em tudo, na fala, nos gestos, na aparência. Mas por quê? Insistiu Helena. Se somos todos filhos de Deus, por que devemos nos separar por artifícios? Antes que Dona Esperança pudesse responder, a porta se abriu e Sebastião entrou, seus olhos imediatamente procurando os de Helena. Havia se tornado um ritual. Ele visitava-a todos os dias ao pôr do sol, quando as lições terminavam e ela podia, por alguns momentos preciosos, voltar a ser simplesmente Helena. Boa tarde, Dona Esperança, cumprimentou educadamente. Posso roubar minha noiva por alguns instantes? A tutora fez uma reverência e retirou-se, mas Helena percebeu seu olhar de desaprovação. Era evidente que Dona Esperança considerava aquele romance uma aberração perigosa da ordem natural. Sebastião ofereceu seu braço a Helena e juntos caminharam até a varanda que dava para os jardins. O sol poente pintava tudo de dourado e o perfume de lavanda subia dos canteiros como uma bênção. Como foram as lições hoje? Perguntou ele, mas Helena percebeu a tensão em sua voz. Aprendi 17 formas diferentes de segurar um leque, respondeu com um sorriso irônico, e 43 regras sobre como dirigir-me a diferentes escalões da nobreza. Sebastião riu, mas o som não teve sua alegria habitual. Helena, há algo que preciso vos contar. Helena voltou-se para ele, vendo em seus olhos a sombra de preocupações não faladas. O que aconteceu? O Conselho Real reuniu-se hoje. Há resistência, a nossa união. Alguns nobres ameaçam retirar seu apoio se eu prosseguir com este casamento. Helena sentiu um frio no estômago. E isso significa que minha mãe pode estar certa sobre um reino dividido contra si mesmo. Sebastião tomou suas mãos, aquecendo-as entre as suas. Mas também significa que temos a oportunidade de fazer algo que nenhum rei de Liria del Norte jamais fez. Que seria? Provar que a verdadeira liderança vem do amor ao povo,
não do medo da nobreza. Os olhos de Sebastião brilhavam agora com uma determinação que Helena reconheceu. Quero convocar uma Assembleia Popular. Quero que os representantes de cada província votem sobre nosso casamento. Helena recuou, assustada com a ousadia da proposta. Sebastião, isso é revolucionário. Exatamente. Ele sorriu e desta vez foi seu sorriso verdadeiro, aquele que transformava seu rosto numa obra de arte. Se vamos desafiar tradições, façamos com grandeza. Naquela noite, enquanto Helena jazia em sua cama de dossel, contemplando as estrelas através da janela aberta, sua mente fervilhava com possibilidades e terrores. Uma Assembleia Popular significava dar voz ao povo comum, algo inédito na história do reino. Mas também significava riscar todos os precedentes, queimar todas as pontes com a aristocracia tradicional. 3 andares abaixo, em seus aposentos privados, a rainha viúva Catalina mantinha uma conversa silenciosa com Fernando de Castilha. Meu filho está prestes a destronar a si mesmo, murmurou ela, servindo vinho em 2 taças de cristal. E eu não sei se devo impedi-lo ou admirá-lo. Majestade, respondeu Fernando, aceitando a taça com mãos que tremiam ligeiramente. Há momentos na história em que apenas a coragem pode salvar um reino de si mesmo. E se o povo votar contra eles? Então será a vontade de Deus. Mas se votarem a favor, Fernando ergueu sua taça num brinde silencioso. Então testemunharemos o nascimento de algo que os livros de história chamarão de milagre. Catalina observou o vinho vermelho girar em sua taça, como sangue em movimento. Fernando, às vezes tenho a sensação de que não estamos apenas decidindo sobre um casamento, mas sobre o futuro da própria monarquia. Tendes razão, Majestade. E talvez seja exatamente disso que o reino precise. Enquanto isso, nos estábulos do palácio, um jovem escudeiro montava seu cavalo e galopava pela noite, levando mensagens que convocariam representantes de todas as províncias para a assembleia mais importante da história de Líria del Norte. O futuro do reino estava sendo decidido, e pela primeira vez a voz que contaria não seria apenas a dos nobres, mas a do próprio povo. A Assembleia do Povo. A grande sala do Palácio de Lunabel nunca havia testemunhado uma reunião como aquela, onde antes apenas os rostos pálidos da alta nobreza se reuniam em sessões solenes. Agora, uma caleidoscópio humano preenchia cada assento, camponeses de mãos calejadas ainda cheirando a terra das colheitas, artesãos com dedos manchados pelas tintas de seus ofícios, comerciantes cujos olhos brilhavam com a astúcia dos mercados, e até mesmo alguns padres representando as comunidades remotas das montanhas. Helena observava tudo de uma varanda discreta, seu coração batendo como asas de pássaro aprisionado. Usava um vestido simples de linho branco, uma escolha deliberada que simbolizava sua posição entre 2 mundos. Ao seu lado, Sebastião vestia não as roupas cerimoniais da realeza, mas um jubão de lã escura que qualquer nobre menor poderia usar. Tem certeza de que isso é sensato? Murmurou Helena, observando a agitação abaixo. Sensato? Sebastião sorriu, mas ela percebeu a tensão em seus ombros. Talvez não, mas é correto. E às vezes a correção importa mais que a sensatez. Na sala, Fernando de Castilha ocupava a posição de moderador, sua voz experiente cortando através dos murmúrios. Cidadãos de Líria del Norte, fomos convocados aqui para uma decisão sem precedentes. O príncipe Sebastião de Merinor solicita vossa aprovação para contrair matrimônio com Helena de Altamira, contrariando os acordos matrimoniais estabelecidos pela tradição real. Um murmúrio percorreu a assembleia como vento através de um campo de trigo. Helena viu rostos curiosos se voltarem em sua direção, alguns hostis, outros simpáticos, a maioria simplesmente confusos diante da novidade da situação. Que cada província fale através de seu representante, continuou Fernando, e que a verdade seja o único critério de julgamento. O primeiro a se levantar foi Miguel de Santander, um homem de barbas grisalhas que representava as províncias do norte. Suas mãos, grossas como troncos de carvalho, tremiam ligeiramente quando começou a falar. Venho das terras onde o inverno morde mais forte e a colheita é sempre incerta. Minha gente conhece o valor da bondade, porque sobrevivemos uns aos outros. Ele ergueu os olhos para a varanda onde Helena se escondia. Ouvi falar da moça que arriscou seu posto para socorrer um estranho.
Entre nós tal gesto vale mais que 1000 títulos nobiliários. Aplausos espontâneos ecoaram pela sala, mas foram rapidamente abafados quando o representante das províncias centrais se levantou. Era Álvaro de Córdoba, um comerciante próspero cujos anéis de ouro cintilavam a cada gesto. Com o devido respeito, disse, sua voz educada mas firme, não podemos basear decisões de Estado em sentimentalismos. O matrimônio real não é questão de coração, mas de estabilidade política. E que estabilidade pode haver quando quebramos tradições de séculos? Murmúrios de aprovação surgiram entre os representantes mais conservadores. Helena sentiu um frio no estômago, percebendo que a opinião estava longe de ser unânime. A discussão que se seguiu foi como uma tempestade de palavras e paixões. Cada província tinha uma perspectiva diferente. As regiões costeiras, acostumadas ao comércio com terras estrangeiras, mostravam-se mais abertas a mudanças. As áreas montanhosas, isoladas e tradicionalistas, resistiam a qualquer alteração na ordem estabelecida. Foi quando se levantou uma voz que mudou todo o rumo da Assembleia. Peço permissão para falar. Todos se voltaram para uma mulher idosa, sentada entre os representantes das aldeias mais remotas. Era Teresa de Valdemar, uma parteira que havia assistido ao nascimento de 3 gerações em sua comunidade. Seus cabelos brancos brilhavam como prata polida, e seus olhos azuis pareciam guardar toda a sabedoria do mundo. Durante 60 anos, disse ela, erguendo-se lentamente, ajudei crianças a chegarem a este mundo, ricas e pobres, nobres e camponesas. E aprendi uma verdade simples: não há diferença no choro de um bebê nobre e o de um bebê camponês. Todos chegam iguais, todos partem iguais. O silêncio na sala era absoluto. Helena sentia lágrimas formando-se em seus olhos. Se nossa princesa tem sangue nobre, mas coração de povo, se nosso príncipe tem coroa real, mas alma de justiça, então que união melhor poderíamos desejar? Teresa sorriu e naquele sorriso, Helena viu todo o carinho de uma avó. Dou meu voto a favor do amor verdadeiro. A emoção que se seguiu foi como uma onda gigantesca. Um por um, os representantes começaram a votar. Alguns contra, movidos pela tradição e pelo medo da mudança, mas a maioria a favor, tocados pela simplicidade daquela verdade antiga que Teresa havia articulado. Quando Fernando contou os votos finais, sua voz tremia. Por 47 votos a favor e 17 contra, a Assembleia Popular aprova a união entre Sua Alteza Sebastião de Merinor e Helena de Altamira. O rugido de aprovação que se seguiu fez tremer as janelas do palácio. Helena sentiu as pernas fraquejarem, e Sebastião a amparou sussurrando em seu ouvido: agora somos verdadeiramente livres. Mas enquanto a multidão comemorava, Helena percebeu alguns rostos sombrios entre os nobres que observavam das galerias superiores. A vitória havia sido conquistada, mas a guerra pela alma do reino estava apenas começando. E nos aposentos reais, a rainha viúva Catalina observava tudo de sua janela, um sorriso pequeno e misterioso brincando em seus lábios. Porque ela, melhor que qualquer um, sabia que algumas vitórias são apenas o primeiro ato de uma tragédia muito maior. A conspiração dos lordes. A lua nova ocultava-se atrás de nuvens espessas quando 7 figuras encapuzadas se reuniram na cripta abandonada do mosteiro de San Benito, 3 léguas distante do palácio. A escuridão era total, quebrada apenas pela luz vacilante de uma vela solitária que projetava sombras dançantes nas paredes de pedra úmida. A assembleia foi um desastre, sibilou uma voz que Helena teria reconhecido como pertencente ao conde de Valderas, um dos nobres mais influentes do reino. Permitir que camponeses decidam sobre questões de Estado é blasfêmia contra a ordem natural. Mais que blasfêmia, murmurou outra figura, é o fim da nobreza como a conhecemos. Se um príncipe pode escolher sua consorte baseado nos votos de artesãos e lavradores, quanto tempo levará até que questionem nossos próprios títulos? O homem que liderava a reunião retirou o capuz, revelando o rosto anguloso do Duque de Monterrey. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma frieza que teria gelado o sangue de Helena caso ela pudesse vê-los. Senhores, disse ele, sua voz ecoando pelas abóbadas antigas, não nos reunimos aqui para lamentações. Viemos buscar soluções. Que soluções pode haver? Perguntou o Marquês de Astorga, um homem corpulento cujas mãos gordas tremiam ligeiramente. O povo votou. A Assembleia decidiu.
O povo pode votar novamente, respondeu Monterrey com um sorriso que não chegou aos olhos. Especialmente se descobrir que foi enganado sobre a verdadeira natureza desta Helena de Altamira. Silêncio carregado preencheu a cripta. Os conspiradores trocaram olhares, compreendendo a direção que os pensamentos de Monterrey estavam tomando. O que propondes? Perguntou Valderas, inclinando-se para a frente. Investigação completa sobre o passado desta mulher. Certamente alguém com origens tão obscuras deve ter segredos que não resistiriam ao escrutínio público. E se não encontrarmos nada? O sorriso de Monterrey se alargou, tornando-se predatório. Então criaremos algo. Uma carta comprometedora, uma testemunha do passado, um encontro secreto mal interpretado. A verdade é maleável quando se tem os recursos adequados. Enquanto os lordes teciam suas teias de mentiras na escuridão, Helena caminhava pelos jardins iluminados pela lua, incapaz de dormir. Os eventos dos últimos dias giravam em sua mente como folhas em redemoinho, e ela sentia uma inquietação que não conseguia nomear. Não conseguis descansar? Helena voltou-se, encontrando Fernando de Castilha caminhando pela trilha de cascalho. O ancião parecia mais frágil à luz da lua, como se fosse feito de sombras e memórias. Tenho a sensação de que algo está errado, confessou Helena, ajustando o xale sobre os ombros, como se uma tempestade se aproximasse, mas ainda não posso vê-la. Fernando juntou-se a ela no banco de mármore junto à fonte central. Vossa intuição não vos engana, criança. Há movimentos nas sombras, sussurros nos corredores. Alguns nobres não aceitarão facilmente a nova ordem. E o que podemos fazer? Estar vigilantes e, principalmente, não dar-lhes munição que possam usar contra vós. Fernando estudou-a com olhos penetrantes. Helena, há algo em vosso passado, algum segredo que possa ser distorcido por inimigos? Helena pensou por um longo momento. Nada além do que já sabeis. Fui criada no convento, trabalhei no palácio, vivi na floresta. Minha vida foi simples demais para conter escândalos. Então estaremos seguros, mas mantende os olhos abertos e confiai apenas em quem já provou sua lealdade. 3 dias depois, o primeiro golpe veio. Helena estava em suas lições matinais com Dona Esperança quando um pajem irrompeu no salão carregando uma carta selada. Para Vossa Senhoria, disse ele, estendendo o pergaminho com mãos trêmulas. Helena reconheceu imediatamente o selo do Duque de Monterrey. Quebrou a cera com dedos que já tremiam de pressentimento. A pretendente Helena de Altamira. É com grande pesar que devo informar-vos de certas irregularidades descobertas em vossa documentação de nascimento. Investigações recentes revelaram discrepâncias que podem afetar vossa elegibilidade para o matrimônio real. Solicito vossa presença na Câmara do Conselho, amanhã ao meio-dia, para esclarecimentos. Duque de Monterrey, chanceler real. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Dona Esperança tomou a carta de suas mãos, lendo rapidamente. Que irregularidades podem ser essas? Murmurou a tutora, mais para si mesma que para Helena. Não sei, respondeu Helena, mas sua voz soava distante mesmo aos próprios ouvidos. Não sei. Sebastião chegou em questão de minutos, alarmado pela mensagem urgente que Helena lhe enviara. Encontrou-a sentada junto à janela, pálida como mármore, a carta ainda tremendo em suas mãos. Que significa isto? Perguntou ele depois de ler o documento. Significa, disse Helena, sua voz ganhando uma força que ela não sabia possuir, que nossos inimigos decidiram atacar. Então os enfrentaremos juntos, declarou Sebastião, tomando suas mãos. Qualquer irregularidade que tenham encontrado, resolveremos. Mas Helena olhava pela janela para os jardins onde havia caminhado com Fernando na noite anterior e uma certeza fria se instalava em seu coração. A batalha pela qual haviam se preparado estava prestes a começar, e desta vez não seria travada em praças públicas diante de multidões simpáticas, mas nos corredores sombrios do poder, onde a verdade era apenas uma arma entre muitas outras. E enquanto contemplava as rosas que desabrochavam, apesar dos espinhos que as cercavam, Helena compreendeu que teria que descobrir uma força dentro de si que nem sabia existir, porque a guerra que se aproximava seria travada não apenas por seu amor, mas pela própria alma do reino. A revelação dos documentos. A Câmara do Conselho nunca parecera tão intimidadora. Os retratos de reis mortos observavam desde suas molduras douradas,
enquanto Helena caminhava pelo tapete vermelho em direção à mesa semicircular, onde os conselheiros aguardavam como juízes silenciosos. Sebastião a acompanhava, mas fora instruído a permanecer calado durante os procedimentos. Afinal, estava sendo investigada a elegibilidade de sua prometida, não se defendendo um reino em guerra. O Duque de Monterrey presidia a sessão, seus dedos longos tamborilando na mesa de carvalho polido. À sua direita, o conde de Valderas folheava documentos com a meticulosidade de um caçador examinando armadilhas. À esquerda, 3 outros nobres, cujos nomes Helena mal conhecia, observavam-na com expressões que variavam entre curiosidade e hostilidade mal disfarçada. Helena de Altamira, começou Monterrey, sua voz ecoando pelas abóbadas de pedra. Sois chamada aqui para esclarecer certas inconsistências descobertas em vossa documentação genealógica. Helena ergueu o queixo, forçando-se a manter contato visual. Estou disposta a responder qualquer pergunta, Vossa Excelência. Excelente. Monterrey sorriu, mas era um sorriso que prometia dor. Primeiro examinemos a questão de vosso nascimento. Afirmais ser filha legítima da linhagem Altamira, correto? Segundo os documentos que me foram apresentados por Dom Fernando de Castilha, sim. Ah, Dom Fernando. Valderas interveio, erguendo um pergaminho amarelado. Curioso como um homem que desapareceu por 5 anos reaparece justamente com documentos que, convenientemente, legitimam vossa ascendência nobre. Helena sentiu um frio no estômago. Não compreendo a insinuação, senhor conde. A insinuação, disse Monterrey levantando-se lentamente, é que estes documentos podem ter sido fabricados. O silêncio que se seguiu era tão denso que Helena podia ouvir seu próprio coração batendo. Sebastião fez menção de se levantar, mas ela o deteve com um olhar. Fabricados? Perguntou, sua voz mantendo-se firme, apesar do terror que crescia dentro dela. Baseado em que evidência? Valderas desenrolou outro documento, este com aparência mais recente. Temos aqui o testemunho de Frei Anselmo do convento de Santa Clara, onde alegadamente fostes criada. Ele afirma que nunca viu os documentos de vosso nascimento e que vossa chegada ao convento foi irregular. Irregular como? A voz de Helena era apenas um sussurro agora. Fostes deixada não por pais nobres em dificuldades, como afirma Fernando, mas por uma mulher comum que alegue. Fostes deixada não por pais nobres em dificuldades, como afirma Fernando, mas por uma mulher comum que alegava ter roubado a criança de uma família rica, continuou Valderas, saboreando cada palavra como vinho amargo. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Tendes razão, disse uma voz firme da entrada da câmara. Não é verdade. Todos se voltaram para ver Fernando de Castilha entrando com passos decididos, carregando uma arca de madeira escura que Helena nunca havia visto antes. Atrás dele, inesperadamente, caminhava a rainha viúva Catalina, seu rosto uma máscara de determinação real. Dom Fernando, sibilou Monterrey, esta é uma sessão fechada do conselho, e eu sou um conselheiro por direito próprio, replicou Fernando, depositando a arca sobre a mesa com um som que ecoou como sentença. Além disso, trago comigo provas que tornarão esta investigação desnecessária. Catalina aproximou-se da mesa, sua presença irradiando autoridade que fez mesmo Monterrey recuar instintivamente. Senhores conselheiros, permitam-me apresentar evidências que certamente esclarecerão todas as dúvidas sobre a legitimidade de Helena de Altamira. Fernando abriu a arca com uma chave dourada que retirou do pescoço. O interior estava forrado de veludo vermelho e continha documentos cuidadosamente preservados, joias antigas e um retrato em miniatura que fez Helena ofegar. Este, disse Fernando, erguendo o retrato, é um retrato de Isabel de Altamira, pintado quando tinha 20 anos. Helena, vede vós mesma. Helena tomou a miniatura com mãos trêmulas. O rosto que a olhava de volta poderia ser o seu próprio. Os mesmos olhos castanhos, a mesma estrutura óssea delicada, até mesmo a pequena marca de nascença no queixo que Helena sempre havia considerado única sua. Isabel de Altamira, continuou Fernando, era filha ilegítima do duque Alfonso de Altamira, como já vos disse. Mas o que não vos disse foi que eu próprio a conheci pessoalmente, pois servi como embaixador na corte de seu pai durante minha juventude. Catalina tomou a palavra,
sua voz cortando a tensão como lâmina. E eu, senhores, fui amiga íntima de Isabel durante os 2 anos que passou na corte, antes de fugir com seu amado cavaleiro. Helena olhou para a rainha com espanto. Vossa Majestade conheceu minha mãe? Não apenas conheci, criança. Estive presente quando ela deu à luz. Segurei-te em meus braços quando tinhas apenas algumas horas de vida. O silêncio na câmara era absoluto. Mesmo Monterrey parecia ter perdido a fala. Isabel morreu no parto de complicações, continuou Catalina, sua voz suavizando-se com a memória. Mas antes de morrer, pediu-me que garantisse tua segurança. Foi por minha ordem que fostes levada ao convento de Santa Clara, sob proteção especial. Fernando retirou outro documento da arca. E aqui está a certidão de nascimento original, selada com o selo real e assinada pela própria rainha Catalina como testemunha. Valderas esticou o pescoço para examinar o documento, mas Fernando o manteve fora de alcance. Quanto à vossa testemunha, Frei Anselmo, disse com desdém, é curioso como um homem de Deus pode mentir tão facilmente quando bem recompensado. Estais acusando um membro do clero de... Começou Monterrey. Estou afirmando, interrompeu Fernando, que tenho aqui um registro das moedas de ouro que mudaram de mãos para garantir sua memória sobre os eventos. Catalina deu um passo à frente, sua autoridade real preenchendo o espaço como luz solar. Senhores conselheiros, esta investigação está encerrada. Helena de Altamira é quem afirma ser, e tem minha palavra real como garantia. Helena sentia-se como se estivesse sonhando. Olhava alternadamente para o retrato de sua mãe e para a rainha que havia sido sua protetora sem que ela soubesse. Majestade, murmurou, por que nunca me dissestes? Catalina sorriu, e pela primeira vez, Helena viu nela não a rainha imperiosa, mas uma mulher que havia carregado um segredo doloroso por mais de 20 anos. Porque prometera à tua mãe que só revelaria a verdade quando fosses capaz de lidar com ela. E observando tua coragem nos últimos meses, sei que chegou a hora. Monterrey e Valderas trocavam olhares desesperados, vendo sua conspiração desmoronar como castelo de cartas, mas ainda tentaram uma última cartada. Mesmo que a documentação esteja em ordem, disse Monterrey, sua voz perdendo a confiança anterior, ainda há a questão da adequação de uma união que quebra tradições seculares. Tradições, interrompeu Sebastião, falando pela primeira vez, que são criadas pelos homens e podem ser mudadas pelos homens. E se vossa tradição é mais importante que a felicidade do reino, então talvez seja a hora de examinar que tipo de tradição defendeis. Catalina voltou-se para os conselheiros com um olhar que os fez encolher em suas cadeiras. A investigação está encerrada, senhores. Helena de Altamira é legítima herdeira de uma das mais antigas casas nobres do reino e tem minha bênção completa para casar-se com meu filho. Mas, majestade, tentou Valderas uma última vez, o precedente que isso estabelece... O precedente, disse Catalina, sua voz ganhando um tom que Helena reconheceu como genuinamente perigoso, é que a coroa de Líria del Norte valoriza mérito e caráter acima de conveniência política. E qualquer um que discorde dessa posição é livre para encontrar outro reino para servir. A ameaça subjacente era clara como cristal. Monterrey e Valderas curvaram-se em reverências rígidas, suas conspirações reduzidas a cinzas diante da determinação real. Quando a Câmara se esvaziou, restaram apenas Helena, Sebastião, Fernando e Catalina. Helena ainda segurava o retrato de sua mãe, lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces. Durante todos estes anos, murmurou, pensei que era órfã de verdade. Nunca fostes órfã, disse Catalina suavemente, aproximando-se dela. Sempre tiveste uma família, mesmo sem saber. E agora, olhou para Sebastião com um sorriso que transformou completamente seu rosto. Terás uma ainda maior. Sebastião tomou Helena em seus braços e ela finalmente permitiu que as emoções represadas dos últimos meses fluíssem livremente. Havia encontrado não apenas seu amor, mas sua verdadeira identidade, sua história, seu lugar no mundo. E enquanto se abraçavam ali, na câmara onde tentaram destruir seus sonhos, Helena compreendeu que às vezes é preciso quase perder tudo para descobrir o que realmente se possui. A preparação da coroa. Os 3 meses seguintes transformaram o palácio de Lunabel numa sinfonia de preparativos nupciais. Mas estes não eram preparativos comuns. Eram os arranjos para um casamento
que mudaria não apenas 2 vidas, mas a própria natureza da monarquia. Helena caminhava pelos corredores que antes lhe eram proibidos, agora reconhecida oficialmente como Duquesa de Altamira e futura princesa consorte. Seus passos não mais se abafavam em chinelos humildes, mas ressoavam confiantes em sapatos de seda bordada. Contudo, por baixo das sedas e joias, permanecia a mesma mulher que havia arriscado tudo por compaixão. As reformas estão progredindo melhor do que esperávamos, relatou Sebastião durante uma de suas caminhadas vespertinas pelos jardins. Já temos aprovação de 12 províncias para o estabelecimento de escolas públicas e 8 concordaram com a criação de hospitais populares. Helena parou junto à fonte, onde Fernando a havia encontrado naquela noite de inquietação. E a resistência da nobreza? Diminuindo. Depois do fiasco na Câmara do Conselho, muitos dos lordes mais obstinados decidiram que era melhor se adaptar às mudanças do que lutar contra elas. Sebastião sorriu com satisfação. Monterrey e Valderas retiraram-se para suas propriedades rurais, alegando necessidade de cuidar de assuntos pessoais. Ou seja, exílio voluntário. Diplomaticamente falando, sim. Helena riu, um som que se havia tornado mais frequente nas últimas semanas. A certeza sobre sua identidade e o apoio da rainha viúva haviam dissipado muitas de suas inseguranças, permitindo que sua personalidade verdadeira florescesse sem medo. Há algo que gostaria de propor, disse ela, voltando-se para Sebastião com uma expressão que ele já aprendera a reconhecer como prenúncio de ideias revolucionárias. Devo me preocupar? Brincou ele. Nosso casamento será realizado na catedral, diante da nobreza, como manda a tradição. Mas gostaria também de uma segunda cerimônia. Sebastião ergueu uma sobrancelha. Segunda cerimônia? Na praça pública, diante do povo, uma celebração verdadeiramente popular, onde os mesmos camponeses e artesãos que votaram por nosso amor possam testemunhar nossa união. A proposta era tão ousada que Sebastião precisou de um momento para processar todas as implicações. Nunca na história de Líria del Norte, um casamento real havia sido celebrado publicamente fora dos muros sagrados da catedral. Helena, disse finalmente, isso seria sem precedentes. Exatamente. Seus olhos brilhavam com a mesma determinação que ele havia visto quando ela socorreu o velho na praça. Se vamos quebrar tradições, façamos com grandeza suficiente para que ninguém possa questionar nossa sinceridade. Sebastião a olhou por um longo momento, vendo nela não apenas a mulher que amava, mas a parceira que ajudaria a transformar o reino. Muito bem. 2 cerimônias. Uma para honrar a tradição, outra para honrar o futuro. E há mais, continuou Helena, encorajada por sua aceitação. Gostaria que a segunda cerimônia fosse oficializada por representantes de cada província, não apenas pelo clero. Se vamos ser monarcas do povo, que o povo seja parte integral de nossa união. A ousadia da proposta fez Sebastião gargalhar com admiração genuína. Minha querida Helena, às vezes penso que sois mais revolucionária que eu. Não revolucionária, corrigiu ela suavemente. Apenas alguém que compreende que verdadeira liderança requer verdadeira conexão com aqueles que lideramos. Naquela noite, quando Sebastião apresentou a proposta à rainha viúva, encontrou uma reação que não esperava. 2 cerimônias, murmurou Catalina, tamborilando os dedos na mesa de seu escritório. Uma na catedral, outra na praça. Sim, mãe, sei que é irregular. Irregular? Catalina levantou os olhos, e Sebastião viu neles um brilho que não reconheceu imediatamente. Meu filho é brilhante. Perdão? Pensai bem. Uma cerimônia na catedral satisfaz os tradicionalistas, mostra que respeitamos as formas estabelecidas, mas uma cerimônia pública demonstra que a nova monarquia será inclusiva, participativa. Catalina levantou-se, caminhando até a janela. É a síntese perfeita entre tradição e inovação. Sebastião observou sua mãe com nova compreensão. Apoiais completamente a proposta de Helena? Mais que isso. Acho que ela compreendeu algo que levei anos para aprender, que a verdadeira força de uma monarquia não vem de distância e mistério, mas de proximidade e transparência. E aceitareis participar de ambas as cerimônias? Catalina voltou-se com um sorriso que lembrou a Sebastião da mulher jovem que ela havia sido antes que as responsabilidades da coroa a tornassem distante. Meu filho,
Não perderia nenhuma nem outra por todos os tesouros do reino. Os preparativos duplos transformaram-se numa festa estendida que duraria 3 dias. O primeiro dia seria dedicado à cerimônia tradicional na catedral, com toda a pompa e circunstância requeridas pela história. O segundo dia seria a cerimônia popular na praça, seguida de banquetes públicos. O terceiro dia seria dedicado a celebrações nas províncias, conectando todo o reino numa festa nacional de amor e renovação. Helena supervisionava pessoalmente os preparativos da cerimônia popular, trabalhando lado a lado com artesãos e comerciantes para criar algo que fosse ao mesmo tempo digno da realeza e acessível ao povo. Flores seriam trazidas de cada província, música seria fornecida por grupos folclóricos locais e a comida seria preparada pelas melhores cozinheiras de cada região. É como se estivéssemos construindo uma ponte, murmurou ela para Fernando durante uma pausa nos preparativos. Uma ponte entre 2 mundos que sempre estiveram separados. E uma ponte forte o suficiente, respondeu o ancião, para suportar o peso de um reino inteiro atravessando para um futuro melhor. Há 2 semanas do casamento, Helena finalmente se sentia pronta, não apenas para as cerimônias, mas para a vida que a aguardava. Havia encontrado sua verdadeira identidade, conquistado o respeito da corte, ganhado o amor do povo e descoberto em si mesma uma força que nunca soubera possuir. Mas, principalmente, havia compreendido que o amor verdadeiro não era apenas sobre 2 pessoas encontrando-se, mas sobre essas 2 pessoas usarem sua união para tornar o mundo ao redor um lugar melhor. E enquanto observava o pôr do sol dourar os jardins do palácio, Helena soube que estava pronta para se tornar não apenas uma princesa, mas uma líder que honraria tanto o sangue nobre que corria em suas veias, quanto o coração compassivo que batia em seu peito. As núpcias da nova era. O amanhecer do primeiro dia de casamento pintou o céu de rosa e dourado, como se os próprios céus quisessem abençoar a união que mudaria para sempre o destino de Líria del Norte. Helena despertou em seus aposentos pela última vez como solteira, o coração batendo num ritmo que mesclava nervosismo e expectativa. Catalina chegou pessoalmente para ajudá-la a se vestir, trazendo consigo algo que fez Helena ofegar de admiração: o vestido de casamento de sua própria mãe, Isabel de Altamira, cuidadosamente preservado durante todos esses anos. Sempre soube que um dia este vestido seria usado novamente, disse Catalina suavemente, estendendo a peça sobre a cama. Isabel me fez prometer que se algum dia tivesse uma filha, ela se casaria usando esta obra de arte. O vestido era uma sinfonia em seda e pérolas, com bordados tão delicados que pareciam ter sido feitos por fadas. A cor era um branco cremoso que realçava o tom dourado da pele de Helena, e o corte era atemporal, elegante sem ser ostentoso. É perfeito, murmurou Helena, tocando a seda com reverência. Mas não deveria usar um vestido novo apropriado para a ocasião? Este é apropriado para a ocasião, respondeu Catalina, começando a ajudá-la com as anáguas. É um vestido que carrega o amor de uma mãe, a esperança de uma sogra e agora será testemunha do amor de uma filha. O processo de vestir o traje nupcial foi como um ritual sagrado. Cada camada de seda que se adicionava parecia trazer Helena mais perto de sua nova identidade. Quando finalmente Catalina colocou o véu sobre seus cabelos arranjados em tranças elaboradas, Helena mal reconheceu a mulher que a olhava do espelho. Agora, disse Catalina, retirando uma pequena caixa de veludo azul de seu bolso, algo da tradição real. Helena abriu a caixa e encontrou uma tiara delicada, feita de diamantes e safiras dispostos como flores. Era uma peça de beleza deslumbrante, mas também de simplicidade elegante. Pertenceu à primeira rainha de Líria del Norte, explicou Catalina, colocando-a cuidadosamente sobre o véu de Helena. E agora pertence à mulher que ajudará a definir o futuro da monarquia. Na catedral, a nata da sociedade aguardava. Duques e marqueses, embaixadores de reinos vizinhos, prelados da igreja, todos vestidos em suas melhores roupas para testemunhar um momento histórico. Mas Helena notou que entre os bancos tradicionalmente reservados à nobreza, Sebastião havia incluído lugares para Teresa de Valdemar e outros representantes do povo que haviam votado por sua união. Fernando de Castilha, nomeado para o cargo especial de guardião das tradições,
Conduziu Helena pelo corredor central. Seus passos ecoavam nas abóbadas góticas, mas ela mantinha o olhar fixo em Sebastião, que a aguardava no altar vestido em azul real, bordado com fios de ouro. A cerimônia foi conduzida pelo arcebispo primaz, mas seguiu um formato modificado que incluía votos escritos pelos próprios noivos. Quando chegou a hora de Helena falar, sua voz límpida ecoou pelas naves. Sebastião de Merinor, prometo-vos não apenas meu amor como mulher, mas minha lealdade como companheira de vossas reformas. Prometo governar ao vosso lado com justiça e compaixão, lembrando sempre que nossa autoridade vem do povo e deve ser exercida para o bem do povo. Quando Sebastião proferiu seus votos, suas palavras foram igualmente revolucionárias. Helena de Altamira, prometo-vos que nossa união será não apenas a celebração de nosso amor, mas o fundamento de uma nova forma de reinado. Prometo que juntos construiremos um reino onde nobreza seja definida pelo caráter, não pelo nascimento. O sim que ambos pronunciaram ecoou pelas abóbadas como promessa de futuro, mas foi no segundo dia que a verdadeira magia aconteceu. A Plaza Maior havia sido transformada numa catedral a céu aberto. Arcos de flores de todas as províncias criavam corredores perfumados, e um altar temporário havia sido erguido onde normalmente ficava a fonte central. Milhares de pessoas se espremiam na praça e nas ruas adjacentes, criando um mar humano de faces expectantes. Helena apareceu usando um vestido mais simples, mas igualmente belo, seda branca sem ornamentação excessiva, que permitia que sua personalidade brilhasse mais que qualquer joia. Sebastião usava não as vestes reais, mas um traje de linho fino que qualquer comerciante próspero poderia usar. Quando chegou a hora dos votos, Helena e Sebastião falaram não para um altar, mas diretamente para o povo. Prometemos-vos, nosso povo amado, disse Helena, sua voz carregando-se através da praça, que nossa união será o símbolo de uma nova aliança entre governantes e governados. Prometemos, continuou Sebastião, que as decisões de nosso reinado serão tomadas, pensando primeiro no bem-estar dos mais necessitados e só depois na conveniência dos mais poderosos. O rugido de aprovação, que se seguiu, fez tremer as janelas dos edifícios circundantes. Mas o momento mais emocionante veio quando Teresa de Valdemar, a parteira idosa que havia falado na Assembleia, foi convidada a declarar o casal casado. Por autoridade concedida pelo amor do povo e pela sabedoria dos anos, disse ela, sua voz ganha amplificação pelo silêncio reverente da multidão. Declaro-vos marido e mulher, não apenas aos olhos de Deus, mas aos olhos de todos os que acreditam que o amor verdadeiro pode transformar o mundo. O beijo que selou esta segunda união foi, acompanhado por uma explosão de pétalas de rosa lançadas pelo povo, criando uma chuva perfumada que Helena lembraria para sempre como o momento em que compreendeu que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas seu propósito no mundo. A cerimônia foi oficiada conjuntamente pelo padre da paróquia local e por representantes eleitos de cada província. Os banquetes que se seguiram duraram até o amanhecer, com música e dança nas ruas, comida distribuída gratuitamente para todos e uma atmosfera de festa que transformou toda a cidade numa celebração gigantesca do amor vitorioso. E quando finalmente Helena e Sebastião se retiraram para seus aposentos como marido e mulher, ambos sabiam que haviam participado não apenas de um casamento, mas do nascimento de uma nova era para seu reino. Uma era onde o amor seria mais forte que a tradição, onde a justiça importaria mais que o privilégio, e onde dois corações unidos poderiam realmente mudar o destino de todo um povo. A tempestade final. 6 meses após as núpcias duplas que ficaram conhecidas como as bodas do povo, Helena caminhava pelos corredores do palácio com a confiança de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Mas o reino que ela e Sebastião tentavam transformar não aceitaria mudanças sem resistência, e a tempestade final estava se formando nas sombras. A carta chegou numa manhã de inverno, trazida por um mensageiro cujos olhos nervosos traíam a gravidade de seu conteúdo. Helena a recebeu em seu escritório privado. Sim, ela agora tinha um escritório, algo impensável para princesas consortes anteriores, onde revisava os relatórios de progresso das escolas e hospitais que haviam estabelecido. O selo no pergaminho era desconhecido,
mas a caligrafia impecável sugeria educação aristocrática. Helena quebrou a cera com uma sensação crescente de inquietude. A usurpadora Helena de Altamira, vossa farsa chegou ao fim. Possuímos evidências irrefutáveis de que vossa documentação foi falsificada, que vossa suposta nobreza é mentira elaborada e que corrompeste o príncipe através de artes que a Igreja considera heréticas. Tendes até a próxima lua nova para renunciar a vossos títulos e deixar o reino voluntariamente. Caso contrário, estas evidências serão apresentadas não apenas ao Conselho Real, mas aos representantes de reinos vizinhos, causando escândalo internacional que destruirá a reputação de Líria del Norte. Assinado, a Liga dos Lordes Verdadeiros. Helena sentiu suas mãos tremendo enquanto relia a carta. A Liga dos Lordes Verdadeiros era uma organização que ela havia esperado que fosse apenas rumor. Nobres exilados e descontentes que supostamente se reuniam em territórios estrangeiros, planejando retomar o que consideravam sua influência legítima. Sebastian, chamou sua voz ecoando pelos corredores. Ele chegou em minutos, ainda com tinta nas mãos de onde assinava decretos sobre a construção de novas estradas. O sorriso que trouxe desapareceu instantaneamente quando viu sua expressão. O que aconteceu? Helena entregou-lhe a carta sem uma palavra. Observou seu rosto se escurecer enquanto lia, suas mandíbulas se contraindo numa fúria controlada que ela raramente havia presenciado. A Liga dos Lordes Verdadeiros, murmurou ele, amassando o pergaminho. Pensei que fossem apenas lordes amargurados bebendo vinho e lamentando os bons tempos antigos. Aparentemente não. Helena caminhou até a janela, observando os jardins onde trabalhadores instalavam equipamentos para um festival em honra da primeira colheita sob as novas políticas agrícolas. Sebastian, e se eles realmente tiverem evidências? E se houver algo no passado de minha mãe que... Helena. Sebastian tomou suas mãos, forçando-a a olhá-lo. Não importa o que tenham ou afirmem ter, vossa legitimidade não vem de documentos antigos, mas de quem sois e do que fizestes por este reino. Mas se causarem um escândalo internacional, então enfrentaremos esse escândalo juntos. Naquele momento, Fernando de Castilla irrompeu no escritório sem cerimônia, seu rosto pálido de urgência. Altezas, temos problemas. Acabei de receber informações de meus contatos na fronteira. Um grupo de nobres exilados está marchando em direção à capital com soldados mercenários. Helena sentiu o mundo girar. Soldados? Eles pretendem usar força? Pior que isso, continuou Fernando, afundando numa cadeira como se as pernas não o sustentassem mais. Receberam apoio militar do reino de Valdres. Oficialmente é apenas uma escolta diplomática, mas minhas fontes contam 300 homens armados. Sebastian começou a andar de um lado para outro, sua mente militar calculando possibilidades. 300 homens não podem tomar um reino, mas podem causar caos suficiente para forçar negociações. E se o povo acreditar em suas alegações? Perguntou Helena, vocalizando o medo que a atormentava. Se começarem a duvidar de nossa legitimidade? Fernando ergueu-se lentamente, caminhando até sua arca de documentos com determinação renovada. Então chegou a hora de revelar a última carta que guardei todos estes anos. Helena e Sebastian observaram enquanto ele retirava um pergaminho protegido por várias camadas de seda. Quando Fernando o desenrolou, Helena viu que estava escrito numa caligrafia que reconheceu dos documentos oficiais. A mão do falecido rei Alfonso. Este, disse Fernando, sua voz carregada de gravidade, é o último decreto do rei Alfonso, escrito no leito de morte, mas nunca tornado público porque sua execução parecia impossível na época. Que decreto? Perguntou Sebastian, aproximando-se. O rei Alfonso declarou que a monarquia de Líria del Norte deveria evoluir para incluir representação popular em todas as decisões importantes. Que nenhum rei futuro deveria governar sem o consentimento ativo do povo, e que a própria sucessão deveria ser confirmada por Assembleia Geral. Helena sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Isso significa que vossa forma de governo, com assembleias populares e reformas sociais, não é inovação revolucionária, mas cumprimento da última vontade do rei anterior. Fernando sorriu, um brilho de triunfo em seus olhos cansados. E mais, qualquer tentativa de restaurar o sistema anterior seria, tecnicamente,
Traição à coroa. Sebastião tomou o documento, examinando-o cuidadosamente. Por que nunca revelastes isso antes? Porque precisava ter certeza de que haveria líderes capazes de implementar tais mudanças sem destruir o reino no processo. Fernando olhou para Helena com afeição paternal. Agora sei que tais líderes existem. Helena sentia uma mistura de alívio e terror. O documento legitimava tudo o que haviam feito, mas também significava que a batalha final pela alma do reino estava prestes a começar. Então que venham, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Que venham com seus soldados e suas acusações. Enfrentaremos mentiras com verdade, força com justiça e ódio com amor. Sebastião sorriu, vendo nela a mulher corajosa por quem havia se apaixonado, amplificada pela líder que ela havia se tornado. Muito bem. Se a Liga dos Lordes Verdadeiros quer um julgamento público, daremos exatamente isso. Mas desta vez, acrescentou Helena, olhando através da janela para o reino que haviam trabalhado tanto para melhorar, será o povo quem julgará quem merece governar. E enquanto os três se preparavam para a batalha final que determinaria o futuro de Líria del Norte, Helena compreendeu que havia chegado o momento de provar que a rosa que crescera entre as pedras era forte o suficiente para resistir à tempestade mais violenta que seus inimigos pudessem conjurar. Convoquemos nossa própria Assembleia. O triunfo do coração. A grande Assembleia de Julgamento Popular foi convocada para a primeira semana de primavera, quando as últimas neves do inverno começavam a derreter e revelar os brotos verdes da renovação. A Plaza Maior havia sido expandida temporariamente, com arquibancadas de madeira construídas nas ruas adjacentes para acomodar representantes de todas as províncias do reino e observadores de nações vizinhas. Helena despertou na manhã do julgamento com uma serenidade que a surpreendeu. Vestiu-se simplesmente, um vestido azul escuro que ressaltava seus olhos, sem joias excessivas, apenas o medalhão de sua mãe e a aliança que Sebastião havia colocado em seu dedo 6 meses antes. Queria que todos vissem Helena de Altamira, não uma princesa escondida atrás de símbolos de poder. «Tendes certeza de que quereis fazer isso sozinha?» perguntou Sebastião, ajustando sua própria roupa. «Tendes certeza de que quereis fazer isso sozinha?» perguntou Sebastião, ajustando sua própria roupa, um traje real, mas sem ostentação excessiva. «Preciso», respondeu Helena, tocando o medalhão de sua mãe. «Se minha legitimidade deve ser julgada, que seja julgada por minhas próprias palavras e ações, não pela proteção de meu marido». A procissão que se dirigiu à praça era diferente de qualquer outra na história do reino. Helena e Sebastião caminhavam lado a lado, seguidos pela rainha viúva Catalina e Fernando de Castilha, mas também acompanhados por Teresa de Valdemar, representantes das escolas e hospitais que haviam fundado, e crianças órfãs do convento onde Helena fora criada. Na praça, a Liga dos Lordes Verdadeiros já havia se posicionado. À frente estava o duque Emile de Valdris, um homem de aparência imponente que Helena reconheceu das descrições como o financiador estrangeiro da conspiração. Ao seu lado, Monterrey e Valderas haviam retornado do exílio, flanqueados por soldados com uniformes que misturavam insígnias de Líria del Norte com símbolos de Valdris. «Povo de Líria del Norte», bradou Valdris, sua voz ecoando pela praça, «reunimo-nos para expor uma fraude que contamina vosso reino há meses». Helena observou as faces na multidão, viu curiosidade, preocupação, mas também algo que a encorajou: lealdade. Os rostos que a fitavam não eram mais de estranhos julgando uma servienta fora de lugar, mas de pessoas que haviam testemunhado suas ações como líder. «Helena de Altamira», continuou Valdris, «afirma ser nobre por nascimento, mas nossas investigações revelaram que todos os documentos foram falsificados por Fernando de Castilha, um traidor que serviu interesses estrangeiros». Fernando deu um passo à frente, mas Helena o deteve com um gesto suave. Era sua batalha a travar. «Duque Valdris», disse ela, sua voz clara e calma cortando através dos murmúrios da multidão, «apresentai vossas evidências». Valdris sorriu com confiança predatória, retirando um pergaminho de sua túnica. «Temos aqui o testemunho de artesãos especializados em documentos antigos, provando que os selos e a tinta usados nos vossos papéis são recentes, não de décadas passadas». Helena acenou,
como se a acusação fosse esperada. E presumo que estes artesãos foram bem pagos por vossa investigação. A verdade não tem preço. Tendes razão, concordou Helena, surpreendendo-o. A verdade não tem preço, e a verdade é esta. Não importa se meus documentos são antigos ou recentes, reais ou falsificados. Um murmúrio de confusão percorreu a multidão. Valdris piscou, claramente não esperando tal resposta. Helena caminhou para o centro da praça, onde todos pudessem vê-la claramente. A verdade é que minha legitimidade para governar ao lado de meu marido não vem de pergaminhos amarelados ou selos ancestrais. Vem disto. Ela gesticulou para a multidão, mas seus olhos procuraram faces específicas. Maria de Córdoba, chamou, e uma mulher de meia-idade se levantou nas arquibancadas. Contai ao duque sobre vossa filha. Maria ergueu-se, sua voz trêmula, mas clara. Minha filha estava morrendo de febre quando a escola que a princesa Helena fundou trouxe um médico à nossa aldeia. Ela vive hoje porque nossa princesa se importou com os esquecidos. Pedro de Astorga, continuou Helena, e um homem robusto se levantou. Falai sobre vossa fazenda. As novas políticas agrícolas da princesa Helena me permitiram comprar a terra que trabalhava há 20 anos. Meus filhos não serão mais arrendatários, mas proprietários. Um por um, Helena chamou pessoas da multidão. Cada um tinha uma história. Crianças educadas nas escolas gratuitas, doentes curados nos hospitais populares, famílias salvas da pobreza pelas reformas econômicas. Não eram documentos ou pergaminhos, eram vidas transformadas. Valdris tentava interromper, mas a multidão estava hipnotizada pelos testemunhos. Helena havia transformado um julgamento sobre legitimidade documental numa demonstração de legitimidade popular. Estas são minhas credenciais, disse Helena finalmente, sua voz carregando emoção genuína. Não selos ou brasões, mas corações tocados, vidas melhoradas, esperanças renovadas. Se isto não me torna digna de vosso amor e confiança, então aceito qualquer julgamento que queirais dar. O silêncio que se seguiu era denso como véu. Então Teresa de Valdemar se levantou, sua voz cortando o ar como sino. Duque Valdris, voltastes ao nosso reino com soldados estrangeiros e acusações compradas. Nossa princesa permaneceu aqui conosco, trabalhando, servindo, amando. A quem devemos nossa lealdade? A quem nos abandona ou a quem nos abraça? O rugido que se elevou da multidão foi ensurdecedor. Helena! 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 Valdris tentou uma última cartada, gesticulando para seus soldados. Mas antes que pudessem se mover, algo extraordinário aconteceu. Os guardas reais de Líria del Norte se posicionaram não para proteger os príncipes da multidão, mas ao lado da multidão, demonstrando onde estava sua lealdade. Duque Valdris, disse Sebastião, falando publicamente pela primeira vez, vossa conspiração falhou, não porque tínhamos soldados melhores ou ouro mais abundante, mas porque tentastes destruir algo que o povo escolheu construir. Catalina avançou, sua presença real silenciando até mesmo os mais exaltados. Como rainha viúva de Líria del Norte, declarou, ordeno que todos os conspiradores estrangeiros deixem nosso território imediatamente. Quanto aos súditos que participaram desta traição, seus olhos encontraram Monterrey e Valderas. São perdoados e livres para permanecer, desde que aceitem a vontade popular expressa aqui hoje. Fernando de Castilha retirou então o decreto final do rei Alfonso, lendo-o em voz alta para toda a Assembleia. Quando as palavras do falecido rei ecoaram pela praça, estabelecendo que o futuro da monarquia deveria incluir participação popular, até mesmo os últimos resistentes compreenderam que Helena e Sebastião não eram revolucionários destruindo tradições, mas herdeiros cumprindo a visão de um rei amado. À medida que o sol se punha, tingindo a praça de dourado, Helena e Sebastião foram reconfirmados em seus títulos, não por direito divino ou hereditário, mas por escolha popular. Era o nascimento de algo completamente novo na história, uma monarquia verdadeiramente democrática. 5 anos depois, Helena caminhava pelos jardins do palácio, observando seus 3 filhos brincarem. Carlos, agora com 9 anos, discutia política com a seriedade de um adulto. Ana, de 6 anos, organizava as outras crianças como uma líder natural.
Miguel, de 3 anos, distribuía flores para todos que passavam, demonstrando a generosidade que estava se tornando marca da nova geração real. Em que pensais? Perguntou Sebastião, juntando-se a ela no banco onde tantas vezes haviam planejado suas reformas. Penso, respondeu Helena, observando o reino próspero que se estendia além dos muros do palácio, que às vezes é preciso quase perder tudo para descobrir que já possuíamos exatamente o que precisávamos. Sebastião seguiu seu olhar, vendo as escolas e hospitais que pontuavam a paisagem, as estradas bem cuidadas, os campos produtivos. E o que possuíamos? Um ao outro. E a coragem de acreditar que o amor pode realmente mudar o mundo. Sebastião tomou sua mão, entrelaçando seus dedos como fizera naquele primeiro dia na praça. Mudou o nosso mundo. Não apenas o nosso, corrigiu Helena suavemente. Olhai. Ela apontou para além dos jardins onde delegações de outros reinos chegavam para estudar seu modelo de governo. O exemplo de Líria del Norte estava inspirando mudanças em toda a Europa, plantando sementes de democracia que floresceriam durante gerações. A rosa cresceu entre as pedras, murmurou Sebastião, e se tornou um jardim. Helena sorriu, observando Ana explicar pacientemente a Miguel como arranjar flores, enquanto Carlos desenhava mapas de um reino ainda mais justo que eles construiriam quando fosse sua vez de liderar. E os jardins, disse ela, têm o poder de transformar até mesmo os terrenos mais áridos em terras de esperança. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu, Helena e Sebastião entraram no palácio de mãos dadas, seguidos por seus filhos e rodeados pelo amor de um povo que havia aprendido que a verdadeira nobreza reside no coração e que o amor verdadeiro, quando unido à coragem, pode realmente mover montanhas. Nos anos que se seguiram, o reino de Líria del Norte tornou-se conhecido como a terra onde os corações governam, um lugar onde órfãos podiam se tornar princesas, onde servos podiam se tornar conselheiros, e onde a compaixão de uma jovem numa praça pública havia plantado sementes de uma revolução silenciosa que mudaria para sempre a face da realeza europeia. E sempre que alguém perguntava a Helena qual havia sido o segredo de sua transformação de servienta órfã à princesa amada, ela respondia com o sorriso que havia conquistado o coração de um príncipe e a alma de um reino. Não há segredo. Há apenas a coragem de ser verdadeiro consigo mesmo e a sabedoria de compreender que servir aos outros é a mais nobre forma de liderar.